Bem-vindos alunos aí do Sistema de Ensino Positivo, certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa resolução do simulado do terceiro ano. Tá aí um simulado fantástico para vocês e vamos começar com as mais difíceis, tá? E as mais difíceis, mil perdões, ardidinhas de fazer mesmo. Para começar, vamos para a questão número 9. Pouca gente lembra como fazer uma questão dessas. Se você lembrar da fórmula e tal, mesmo lembrando da fórmula, eu não acho a questão fácil de fazer. Então olha só o que ele fala. Na questão número 9 do simulado do terceiro ano, um ponto de encontro entre duas linhas de trem é denominado cruzamento. Nesse ponto existe uma peça usinada que permite a roda do trem seguir em uma ou duas vias atravessando a outra. Também, nesse ponto, é possível medir o ângulo formado pelas duas estradas de ferro. A reta R está aqui, 6x menos 2y mais 7 igual a 0. A reta S, 5x mais y menos 9 igual a 0, representa o trajeto das duas linhas do trem no plano cartesiano. Aí, o que ele fala? Lá no final, dessa forma, a tangente do ângulo formado entre essas duas retas em seu cruzamento é igual a quanto? Então, a gente tem uma fórmula importante. Nós sabemos que isso aqui são duas retas, só para você entender. Então, eu tenho uma reta que seja lá reta R, e eu tenho outra reta aqui, que seja aqui reta S. O que ele está pedindo para você? A tangente desse ângulo alfa que está aqui. A tangente entre as duas retas, tá certo? Para você poder resolver a tangente de um ângulo, você tem uma fórmula. Tangente do ângulo entre duas retas. Existe uma fórmula assim. Eu vou colocar aqui. A tangente do ângulo alfa vai ser assim. O m da reta R menos o m da reta S sobre 1 mais m da reta R vezes o m da reta S e módulo. Esta é a fórmula que a gente vai ter que usar nessa questãozinha que está aqui. Beleza? Só que daí eu tenho um problema. A tangente mr menos ms, 1 mais mr/ms. O que é m? Você lembra? M é o coeficiente angular de cada uma das retas. Então eu tenho que saber o coeficiente angular. Aí olha só, quando você tem duas retas, vamos fazer uma revisão, não custa nada. Aqui está tudo igual a zero, né? Isso aqui é o que a gente chama de equação geral. A equação geral, basicamente falando, é a que a gente menos usa, né? A gente sempre usa a equação reduzida. Lembra da equação reduzida? A equação reduzida isola o y. Então, vamos isolar o y nas duas. Vamos fazer assim, ó. Menos 2y vai para lá. Então, desse lado fica assim. 6x mais 7 igual a 2y positivo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Vou fazer o seguinte. Eu vou dividir tudo por 2, porque daí eu faço direto. Ó. Meu y, vou fazer trocado lá, tá? 6 por 2 dá 3x, mais então 7 dividido por 2, eu vou deixar 7 sobre 2. Só dividir o 6, porque dá resultado inteiro. Pronto, resolvemos a equação reduzida. Com a equação reduzida, com o y isolado, você tem o m olhando direto. O m da reta R. O m da reta R, na equação reduzida, o m é o número que está com o teu x. Então, meu m é 3. Este é o m da reta R. O m, isola o y, é o número que está com x. Lembra disso? Quem tem prática consegue só enxergar aqui, mas eu prefiro que você isole e ache, tá? Mesma coisa. Igual a zero. Isso aqui é a equação geral. Para achar a equação reduzida, você vai isolar o y. Então, meu y, vou permanecer aqui, ó. 5x vai para lá, menos 5x. Menos 9 vai para lá, mais 9. Pronto. Já isolamos o y. O y já está isolado. Com o y isolado, o m, então, o m da reta S, o m da reta S, coeficiente angular, é o número que está com x. Quem que está com x? Menos 5. Então, meu m é menos 5. Pronto. Agora, eu tenho meu m já. O m de um, check. O m do outro, também. O que a gente vai fazer? Com toda a paciência do mundo, substituir nessa fórmula que está aqui, tá? Então, agora, vamos lá. Tangente do ângulo alfa. Então, vamos começar. Organizadíssimo. M da reta R, 3. Pela fórmula, menos. M da reta S, menos 5. Então, você entendeu por que tem dois menos, né? Um é da fórmula, outro é do M. Embaixo, 1 mais. M da reta R, 3. M da reta S, menos 5. E módulo em tudo, né? Então, vamos dar uma melhorada nisso aqui ainda. Bora. Tangente de alfa. Vamos fazer assim, então. Em cima, menos com menos é mais. 5 mais 3, 8. Embaixo, 1. Vou fazer assim, mais devagar, não tem problema. 3 vezes menos 5 dá menos 15. E ainda módulo. Pronto, agora fica bonitinho. Tangente de alfa, vamos lá então.
Em cima 8. Embaixo 1 menos 15 menos 14. E ainda módulo. Agora vamos simplificar. Tangente de alfa, só para ficar organizado, vou dividir tudo por 2. 8 por 2 dá 4. 14 por 2 dá 7. Então, 4 sobre menos 7. Mas é módulo. Bom, isso aqui é negativo. Módulo de um número negativo fica positivo. Então, pronto. A tangente do ângulo alfa, então, vai ser 4 sobre 7. Isso que está aqui é o que apresenta a tua alternativa. Deixa eu só confirmar aqui. Letra B de bola. Pronto. Esse é o gabarito oficial da tua questão número 9. Tudo bem? Mesmo que você lembre dessa fórmula de cor, eu acho isso aqui uma questão difícil de fazer. Tá? Tá, e se eu não lembrar? Nossa, se você não lembrar essa fórmula, é difícil de resolver. Beleza? Pronto, questão 9, resolvida. Vamos para outra questão dificilzinha. Vamos para a questão 11. Pronto. Questão difícil de fazer, então dá uma olhada para cá. Quem está com material sabe que o gráfico é mais detalhadinho. Eu já vou botar os pontos direto porque a questão é muito comprida. Então olha só o que ele fala para você. Um atleta está participando de uma corrida a 10 km de um último trecho, que é uma linha reta com 2 km de extensão. A figura mostra a representação em que o último trecho da corrida do plano cartesiano, é onde A representa o atleta e R a linha de chegada. Então, peraí. O atleta está aqui. Esta aqui é a linha de chegada, que ele chama de reta R. Então, só vou botar um R aqui, tá? Sabendo que o eixo x e y estão dados em metros, então está tudo em metros, a distância que o atleta deve percorrer até a linha de chegada é igual a quanto? Utilize raiz de 2, aproximadamente 1,41. Isso é o que ele pede para fazer, tá? Então, primeiro de tudo, quem está com o material consegue perceber o seguinte. Detalhadinho, o ponto A eu tenho. Lá no teu gráfico, o meu ponto A, ele está no ponto A, x 300, o y é 600. Então, meu ponto A eu tenho. Meu ponto A, vou anotar aqui. Meu ponto A é 300 e 600. Esse é o ponto A que eu já tenho. E essa reta que está aqui, ele também dá os dados. Se você pesquisar ali no teu gráficozinho, esse ponto aqui eu tenho. Esse ponto aqui é 300 e 0. E esse ponto aqui eu também tenho. Esse ponto aqui é 900 e 600. Pronto. Tudo bem? 2 pontos ele deu para você. Então, a partir de agora, ele faz uma pergunta muito difícil de fazer. O atleta sai daqui, ele vai até a linha de chegada. Qual que é a distância? Então, ele quer saber de vocês esta distância que está aqui, ó, que eu vou chamar de Dzinho. Afinal, você sabe que a distância tem que formar 90 graus. Eu tenho que resolver essa distância que está aqui. Para você poder fazer essa distância, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso resolver a equação dessa reta que está aqui. Eu preciso achar essa reta que está aqui. Você tem várias maneiras de fazer essa reta. Várias. Se você quiser, você sabe, né? Matéria do primeiro, segundo ano do médio, reta, função do primeiro grau, y igual a x mais b e assim vai indo. Mas, como a questão é de geometria analítica, vamos fazer sobre o enfoque na geometria analítica. Vamos lá. Equação fundamental da reta, né? Lembra? A fórmula é assim, ó. Y menos y0, mx menos ox0. Essa é a fórmula da equação fundamental da reta. Então, eu só preciso resolver o m primeiro. M é o coeficiente angular. Então, vamos lá. Meu m, você lembra? Se eu tenho 2 pontos, para resolver o m, existe uma fórmula assim. Delta y sobre delta x. Não sei se é assim que você está acostumado a escrever, mas delta é variação. Variação do y, variação do x. Ou seja, um y menos outro, um x menos outro. Então, vamos lá.
Esse é o x, esse é o y. Esse é o x, esse é o y, certo? Então vamos lá, variação do y, 600 menos 0, sobre variação do x, 900 menos 300. Aí a gente mata o m. Olha que legal, 600 menos 0 é 600, 900 menos 300 é 600. Então 600 por 600, o m é 1. Achei o coeficiente angular da minha reta. Certo? Agora que eu tenho m, eu jogo aqui, ó. O m está resolvido. Você lembra o que é y0 e x0? Qualquer ponto da reta que você queira. Qualquer ponto dá sempre o mesmo resultado. Então, vou pegar esse ponto aqui que é mais fácil, ó. 300 para o x, 0 para o y. Isso aqui é o ponto da reta. Então, vamos lá. Não vou usar esse y. No meu y0, eu vou botar o 0. O meu m, a gente já sabe que é 1, vezes, não vou mexer no x, menos o x0, então, que é 300. Pronto. 0 não faz diferença. Multiplicar por 1 não faz diferença. Isso aqui é a equação reduzida desta reta que está aqui. Tudo bem? Só que agora a gente tem um problema. Eu quero a distância entre as duas retas. Então, vamos lá. Primeiro, distância desse ponto até essa reta. Você lembra como faz distância de ponto e reta? Vamos fazer assim. Essa é a minha reta R. Eu quero a distância entre a reta R e o ponto A. Esse ponto aqui, certo? Então, olha só. Existe uma fórmula assim, ó. AXA mais BYA mais C sobre raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado e, claro, como a distância não tem medida negativa, módulo. Essa é a fórmula oficial da distância entre ponto e reta. Tem que saber essa fórmula, tá? Se não souber, a tua questão fica enorme de fazer. Então, deixa eu mostrar. Isso aqui é a equação da tua reta. X, Y e o termo independente. Você percebeu que é tudo do mesmo lado? Então eu preciso da equação geral dessa reta. Isso aqui é a equação reduzida. Eu quero a equação geral. Então faz assim. Na equação geral basta fazer tudo igual a zero, certo? Então y eu vou jogar para lá. Então vai ficar assim. X menos y menos 300 igual a zero. Isso aqui continua sendo a minha reta R. Continua sendo a reta R, só que na equação geral. Então como é que a gente vai aplicar essa fórmula agora? Olha só. A distância da reta R até o ponto A vai ser assim. Ó. Raiz quadrada. Vamos para a parte de baixo. Deixa eu ver se você lembra. A é o número que está com X. B é o número que está com X, com Y. Que número que está aqui quando não aparece? É 1. Que número que está aqui quando não aparece? É 1 também. Então, meu A é 1. 1 ao quadrado. E o meu B, nesse caso, é menos 1. Menos 1 ao quadrado. E em cima, o que você vai fazer? Você reparou que aqui é XA e YA? Então, vou pegar os pontos do A. Meu ponto A eu tenho. Esse aqui é o XA, esse aqui é o YA. Então, vou substituir direto. Ó. Na equação, esse aqui eu troco por XA, esse aqui eu troco por YA. Só para deixar organizado, eu sei que 1 não faz diferença, mas ficaria assim. 1 vezes o X do A é 300, menos 1 vezes o Y do A, que é 600, mais o C, que é esse termozinho aqui, opa, que é menos 300. Ó. Pronto. Tudo bem? Então agora, vamos dar uma melhorada. Distância do ponto R até o ponto A. Vamos arrumar. Embaixo é fácil, né? 1 ao quadrado é 1, menos 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1, raiz de 2. Pronto. Vamos arrumar em cima. 1 vezes 300 é 300. 300 com menos 300 posso cortar. 1 vezes 600 é 600. Então, em cima, menos 600. Módulo. Quanto que é módulo de menos 600? 600. Então, vamos arrumar essa conta que está aqui agora. A nossa distância da reta R até o ponto A vai ficar assim, então. Em cima, 600. Embaixo, raiz de 2. Claro que a gente tem que dar uma racionalizada. Então, multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Ó.
Então agora fica mais fácil. Distância da reta R até o ponto A. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 600 por 2 vai dar 300, raiz de 2. Aí ele fala para você, eu quero o valor aproximado. Raiz de 2, ele pede para você trocar por 1,41. Então, a distância da reta R até o ponto A é 300 vezes 1,41. Pronto, finalmente, distância que nós estamos procurando. 300 vezes 1,41 dá 423 metros. Isto aqui está na tua alternativa, letra B de bola. Pronto. Esse é o gabarito da tua questão número 11. Tranquilo? Pronto, vamos lá. Questão número 5. Só para a gente dar uma descansadinha, a questão número 5 ela é um pouquinho mais fácil de fazer. Mas eu vou explicar por que eu vou fazer a 5 agora, tá? Olha só. Os geoplanos são tabuleiros de madeira de forma quadrada ou regular, com pinos colocados parcialmente pregados conforme na figura da malha. Ele te dá um desenho mais detalhado que aquilo, eu só resumi. Aí ele fala assim, as ligas de borracha, fios elásticos enlaçados nos pinos, representam figuras poligonais conversas nesses pontos da malha. Pronto. A figura que ele me dá é esta figura aqui. Se você olhar no teu desenho, no teu material, você vai ver que esse ponto ele fornece. É o ponto 3 e 1, x é 3, y 1. Esse é 9 e 2, x é 9, y é 2. E aqui é 1 e 4. Aí lá embaixo, considerando a origem do plano e tal tudo, sabendo que a distância entre os pregos é de 1 centímetro, ou seja, está tudo em centímetros, ele pergunta, qual é a área desse triângulo que está aqui? Então você deve lembrar, né? A área de um triângulo na geometria analítica é muito fácil de você fazer. Então essa questão ela é mais tranquila mesmo. Área de um triângulo na geometria analítica. Provavelmente você lembra da fórmula. A área S, vamos chamar S de área, tá? Área S é assim, meio vezes uma matriz assim, XAYA, XBYB, XCYC, 1 para todos. Essa é a tua área, a formulazinha da área. Lembram disso? Então, vamos tentar aplicar essa fórmula direto desse lado que está aqui. Isso aqui é uma coordenada x de 1, y dele. Isso aqui é outra coordenada x, y. Isso aqui é outra coordenada. Então, vamos fazer o seguinte, então, ó, para deixar bonitinho a nossa área. Vamos lá. Meio vezes. Eu posso começar por qualquer ponto. Não faz diferença. Então, vou pegar aqui. 3, 1. 3, 1. Outro ponto. 9, 2. Outro ponto. 1, 4. E agora, claro, tem que botar 1 para todos, né? E o que a gente vai fazer? Calcular o determinante dessa matriz que está aqui. O determinante disso aqui, dividido por 2, da área dele. Certo? Só aplicar essa fórmula. Está resolvido. Copia o ponto, copia o ponto, copia o ponto e resolve. Matriz de ordem 3, você pode fazer de cabeça, ou a maioria deve estar acostumada a fazer assim. Repita as duas primeiras colunas. Então, eu vou repetir. 3, 9, 1, 1, 2, 4. Só repetir as duas primeiras colunas. Aí você vai fazer assim, flecha para a direita. Na flecha para a direita, multiplica mantendo o sinal. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então, mais 6, mantém sinal. 1 vezes 1 é 1, então mais 1, mantém sinal. 4 vezes 9 dá 36, vezes 1 dá 36, mantém o sinal aqui. Tudo bem? Agora, flecha para a esquerda. Na flecha para a esquerda, você sabe, multiplica aí, troca o sinal. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2.
flecha para a esquerda, menos 2. 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12, flecha para a esquerda, menos 12. 1 vezes 9 é 9, flecha para a esquerda, troca o sinal, menos 9. Então, tudo que tem que fazer é arrumar essa conta que está aqui. Então, olha só, área, meio, vamos arrumar essa conta que está aqui. Pode ser? Primeiro, isso aqui representa um módulo, né? Porque a área negativa não existe, certo? Vamos fazer organizadinho. Menos 9 com menos 12 dá menos 21. Menos 21 com menos 2 dá menos 23. 6 mais 1 dá 7. 7 mais 36 dá 43. Aí fica fácil de fazer. 43 menos 23 é 20. A nossa área é meio módulo de 20. Quanto que é módulo de 20? 20. 20 dividido por 2, 10. Então, a área que a gente está procurando é 10 centímetros quadrados. Isto aqui está certinho na tua alternativa. Pera, calma, errei a página. D de dado. Pronto. Esse é o gabarito oficial da tua questãozinha. Tranquilo? Beleza? Joia. Tá? Como comentário à parte, olha só. Para quem está com o desenho, você sabe que no teu desenho, isso aqui está super detalhado, né? Ele te dá um gráfico assim, e ele te dá todos os pontos. Então, se você quiser, você podia fazer essa área assim, ó. Você pode calcular a área desse retângulozão, tira esse triângulo, esse e esse, e você tem essa área, vai dar 10. Esse é outro jeito de fazer. Beleza? Vamos para a próxima. Agora sim, todo mundo classifica como mais difícil. Depois a nossa questão 5 é a 12. Desculpa. Tá ótimo. Vamos lá. Pessoal, a questão número 12. A maioria do pessoal classifica ela como difícil mesmo. Talvez não difícil, mas um pouquinho trabalhosa. Mas eu vou mostrar um jeito muito fácil de resolver, tá? Na nossa questão número 12, ele fala o seguinte. Uma empreiteira acaba de adquirir um terreno na forma de um quadrilátero irregular para a construção de um grande condomínio. A figura mostra as coordenadas de extremos e extremidades desse terreno. Então, isso aqui é um quadrilátero irregular. Não fica achando que isso aqui é um trapézio e tal, porque ele não fala. E ele me dá todos os vértices, A, B, C, D. Tá tudo isso aqui. No teu desenho, todos os pontos estão marcados já. Isso aqui é cópia do desenho, tá? Sabendo que os eixos coordenados estão representados em quilômetros, qual é a área desta figura que está aqui? Beleza? Então, eu quero esta área que está aqui. Aí, ó, nós temos um problema. Lembra da questão anterior que a gente fez? Área de triângulo? O que a gente faz? XAYA, XBYB, XCYD, 1, e resolve. Só que essa fórmula que você usou, você só pode usar para a área de triângulo. Só para a área de triângulo. Então, como isso aqui é um quadrilátero, eu não consigo usar aquela fórmula direto. O que eu teria que fazer? Só para você entender. Esse meu quadrilátero, ó, bem mal feito, tá? Esse meu quadrilátero, eu vou repetir ele aqui, ó, só para você entender. Ele seria assim. Ponto A, eu tenho 2, 1. Ponto B, eu tenho menos 1, 3. Ponto C, eu tenho menos 3, 0. E esse ponto eu tenho menos 1 e 2. Como a gente só tem fórmula para a área de triângulo, eu teria que quebrar esse cara em triângulo.
Você pode quebrar ele assim ou assim, tanto faz. Eu vou quebrar ele desse jeito aqui, ó. Então, como é que eu calcularia a área desse triângulo que está aqui, ó? A área desse triângulo, S. Já resolvemos. Meio, vamos lá. Esse ponto, menos 3, 0. Esse ponto, menos 1, 2. Esse ponto, 1, 3. Completa com 1. Pronto. Você calcula isso aqui, você vai ter essa área. Aí você vai ter que fazer a mesma coisa para esse triângulo aqui. Então você vai ter que fazer dois determinantes separados e juntar os dois. A verdade é que não precisa. Tem um jeito mais fácil de fazer. Tá? A gente prefere não fazer assim, porque deste jeito a matriz é quadrada e tal, você só consegue fazer para triângulo. Mas e se tiver mais do que 3 vértices? Dá para você fazer direto. Então, dá uma olhadinha na montagem que está aqui, tá? A área do quadrilátero, essa é a área do quadrilátero, começa assim, meio também, é o mesmo meio que está aqui, vezes o módulo de um, entre aspas, determinantezinho. Você vai fazer assim, ó. Você vai começar com qualquer ponto que você queira. Qualquer ponto que você queira. Eu vou começar com esse. Menos 3 e 0. Aí o que você vai fazer? Repare que eu botei o x em cima, y embaixo. Você pegou esse ponto. A partir daqui você tem que pegar em alguma ordem. Qualquer ordem, mas tem que estar na ordem. Vamos supor que eu pegue nessa ordem aqui. Então, menos 3 e 0. O próximo é menos 1, 2. Repare, x em cima, y embaixo, x em cima, y embaixo. Na ordem, menos 3, 0, menos 1, 2. O próximo, 2, 1. E o próximo, menos 1, 3. Só que você tem que pensar assim, se você anota esse ponto, beleza. Você anota o próximo, você caminhou até aqui. Você anota o próximo, você caminhou até aqui. Você anota o próximo, caminhou até aqui. O menos 1 e 3 está aqui. Mas eu preciso fechar esse lado, então eu tenho que voltar para esse ponto. Então a frase é, não importa por onde você começa, o primeiro ponto que você colocou, você tem que repetir no final. Então o meu último ponto é menos 3 e 0. Isto aqui calcula a área de qualquer quadrilátero direto. Eu poderia ter feito isso aqui no triângulo também, não tem problema nenhum. Então agora, a regra é a mesma. Por que eu falei determinante entre aspas? Porque você já pensou, né? Ah, não é matriz quadrada, não tem determinante. Concordo, e por isso que eu falei entre aspas. Então olha só, a nossa areazinha, meio, módulo. Vamos lá. Flecha para a direita, flecha para a esquerda. Flecha para a direita, multiplica, mantém o sinal. Menos 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 3, mais 6. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Não vou perder tempo colocando, tá? Da parte de baixo, peraí, deixa eu baixar isso aqui. Flecha para a esquerda. Na flecha para a esquerda, vamos lá. Então, qualquer coisa vezes 0 é 0. 2 vezes 2, 4. Flecha para a esquerda, menos 4. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Flecha para a esquerda, troca o sinal, dá mais 1. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Flecha para a esquerda dá mais 9. Pronto. Agora sim, a área do quadrilátero que nós estamos procurando, meio de, claro, módulo, né? Aí fica fácil, ó. 6 com menos 6 eu posso cortar, certo? 1 com menos 1 eu posso cortar, certo? 9 menos 4 dá 5. Pronto. Módulo de 5 é 5. Espera aí, só um minutinho. Menos 3, 0. Menos 1, 2, 2, 1. Menos 1, 3. Ah, mil perdões, gente. Eu copiei esse ponto errado. Aqui é 1 e menos 3. Eita. Vou ter que fazer de volta aqui. Por isso que não está dando certo. Espera aí. Aqui é 1 e menos 3. Pronto. Tá vendo? Só porque copiei errado. Vamos de volta. Beleza. Agora dá. 3 vezes menos 2 dá menos 6. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes menos 3 dá menos 6. E aqui é 0, não precisamos botar. Aqui vai dar 0. 2 vezes 2 vai dar 4. Flecha para a esquerda, menos 4. 1 vezes 1 dá 1. Flecha para a esquerda dá menos 1. E menos 3 vezes 3 dá 9. Flecha para a esquerda, menos 9. Agora sim, vamos arrumar essa conta. Mil perdões. Vamos lá. Meio. Módulo. Então, vamos lá. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Menos 5 com menos 9, menos 14.
menos 20, menos 21, menos 27. Aí, fechou. Módulo de menos 27 é 27. Metade de 27, então eu tenho a minha área. 13,5. Tudo isso em metros, né? Em quilômetros. Então, isso aqui, quilômetros quadrados. Esta é a área que ele está procurando, que está na letra D de dado. Pronto, resolvido. Beleza? Desculpa só copiei o ponto errado, mas você entendeu como faz. Beleza? Então, esse é o jeito muito fácil de fazer. Com essa maneira aqui, você calcula a área do que você quiser em uma conta só. Você não precisa ficar separando em triângulo e tal. Já pensou? E se fosse um pentágono, 5 vértices? Aí você bota o primeiro vértice, segundo, terceiro, quarto, quinto e repete o primeiro. E resolve igualzinho, tá pronto. Beleza? Questão 12, resolvido. Depois da 12, vamos para a 17. Vamos lá então. Beleza? Pessoal, começamos oficialmente aí as questões difíceis de trigonometria. Aí não tem jeito, tem muita coisa para você saber. Para começar, difícil, mas ainda não tão difícil, vamos para a questão 17. Na 17 ele fala o seguinte: resolvendo a equação trigonométrica seno ao quadrado menos 0,5 seno, menos 0,5, ó, tá vendo? Copiando errado de volta. Menos 0,5 seno de x, menos 0,5 igual a 0, no intervalo 0 a 3π sobre 2, obtém-se como resultados quais valores? Então, vamos lá. A primeira coisa que o aluno, mil perdões, mas é verdade, a maioria dos alunos não faz, é olhar para isso aqui. Isso aqui é extremamente importante. 0 até 3π sobre 2, vamos lá. Π você lembra, 180. 3 vezes 180 dá 540, dividido por 2, isso aqui dá 270 graus. Ou seja, eu vou pegar uma circunferência, eu quero de 0 até 270 graus. 0 está aqui, daqui até aqui 90, 180, 270. Ou seja, eu só posso achar as soluções dentro dessa parte de amarelo. Aqui não pode porque é o 4 quadrante. 270 até 360 não faz parte. Então, tudo que tem que fazer é arrumar essa conta que está aqui. Então, você percebeu, ó, quadrado, primeiro grau, isso aqui é uma equação do segundo grau. Então, vamos fazer Bhaskara mesmo, e não precisa fazer de cabeça. Mas, ó, provavelmente você não gosta muito de trabalhar com vírgula, né? Então, vou fazer assim para você. Eu vou multiplicar essa equação inteira por 2. Você não é obrigado a fazer isso. Quem gosta de trabalhar com vírgula, vai para frente, não tem problema. Então, aqui ficaria 2 seno ao quadrado de x, menos 0,5 vezes 2 é 1. 1 não precisa botar. Ah, vamos lá. 1 seno de x. Menos 0,5 vezes 2 é 1. Isso aqui é igual a 0. Isso aqui, vamos fazer Bhaskara, certo? Então, para você poder fazer Bhaskara, eu preciso do delta e tal. Não tem problema. Para poder matar delta, eu preciso do A, do B, do C. Quem sabe fazer soma em produto, Bri-Ruffini, você faz direto como você quiser. Nosso delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, vamos lá. Nosso delta, bora. Meu A é 2, meu B é menos 1 e meu C é 1, menos 1. Então, vamos aplicar essa fórmula. Meu B, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes meu A é 2, meu C, menos 1. Olha como fica fácil, para não perder muito tempo. Delta. 1 ao quadrado é 1. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 1 é 9. Então, meu delta é 9. Ainda bem que delta é 9, porque tem raiz exata. Então, vamos calcular o meu x. Fazendo primeiro assim, o meu x, fórmula, menos b, mais ou menos,
raiz de delta sobre 2a. Confere? Só que não é x aqui. A minha equação não está em x. A minha equação está em seno de x. Então aqui eu vou matar as soluções do seno de x. Certo? Então agora substitui. Seno de x. Vamos lá. Menos b. Meu b é menos 1. Menos com menos fica mais 1. Mais ou menos raiz de delta, que é a raiz de 9, sobre 2 vezes o a. Meu a, a gente tem que é 2. Pronto. Agora sim, vamos fazer mais rapidinho. Seno. Desta maneira, eu consigo achar dois resultados para o seno. Um fica. Raiz de 9 é 3. 2 vezes 2 é 4. Pronto, vamos lá. Desta maneira, eu consigo achar dois resultados para o seno. O primeiro seno e o segundo seno. Tá? Vamos fazer para o positivo primeiro. 1 mais 3 é 4. 4 sobre 4 é 1. Então, 1 seno é 1. Essa é a primeira solução. Beleza? Vamos para a negativa. 1 menos 3 dá menos 2 sobre 4. Se eu simplificar, o meu segundo seno vai dar menos meio. Esta é a outra solução. Tudo bem? A equação está resolvida, mas eu preciso saber quais são as soluções dessa equação dentro desse intervalo que ele fala. Então, dica de amigo, toda vez que você tiver uma equação trigonométrica, seja humilde, faça a bolinha do seno. Vamos fazer uma revisãozinha da bolinha do seno, tá? Só para você entender. Na bolinha do seno, a gente está em seno. Primeiro quadrante, seno é positivo. No segundo, é positivo. Aqui negativo é negativo. Lembra? Isso aqui, coisas que você sabe. Segunda coisa, a gente sabe que seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, seno de 270 é menos 1. Confere? Então, olha só o que ele quer. Eu quero todas essas soluções. Então, vamos fazer o seguinte. Com vermelho primeiro. Eu quero esta solução 1. Aonde que o seno vale 1 certinho? Aqui, ó. Quantos graus tem aqui? 90 graus. Então, 90 graus é uma solução. Só que se você procurar na tua alternativa, ou no Enem e tal, tudo, a maioria do pessoal trabalha em radianos. 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Afinal, π é 180, 180 por 2 dá 90. Então, essa é uma solução. Então, esse aqui já foi. Afinal, ele só quer dentro disso aqui. Lembra? Só dentro disso aqui. Então, só tem uma solução. A minha outra solução é menos meio. Olha que importante. Menos é negativo. Para ser negativo dentro do que ele fala, só pode ser algum valor nesse quadrante aqui, ó. Só nesse quadrante pode ser. Afinal, aqui é negativo. Ah, mas aqui também é. Mas beleza. Mas ele só quer de 0 até 360. Então, só pode estar aqui. Então, eu quero saber que ângulo o seno vale menos meio. Faz uma revisão comigo. Você lembra? Quando que o seno é meio positivo? Lá da tabelinha que você decorou e tal. O seno vai ser meio quando for 30 graus. Lembra? Seno de 30 é meio. Que ângulo no quarto quadrante é igual ao de 30 graus? Você lembra? É o ângulo de 210 graus. Então, 210 graus é outra solução. Seno de 210 é igual a seno de 30, mas aqui é negativo porque está nesse quadrante, certo? Oh, se você quiser, você poderia fazer assim, ó. No primeiro quadrante eu sei que é 30, então seria 30 aqui, ó. Que ângulo que é igual a esse aqui? Não sei que é 30, aqui é 30. 180 mais 30 dá 210, tanto faz. Tudo bem? Isto são as soluções que eu quero. Mas eu ainda tenho outro problema, né? Eu quero só em radianos. 210 graus em radianos é quanto? É 7π sobre 6. Π é 180. 180 por 6 dá 30. 30 vezes 7 dá 210. Então, a tua alternativa são as alternativas que têm essas duas soluções, que é o gabarito letra A. Π sobre 2 e 7π sobre 2, 6. Gabarito letra A. Isto é a nossa questão 17. Beleza?
Bora, vamos lá. Questão 18. Outra questão considerada média para difícil. Não tem jeito. Na 18 está assim. O domínio da função trigonométrica desse formato que está aqui é igual a quanto? Opa, aqui é menos. Ó, tem que conferir, né? Beleza. Eu quero o domínio dessa função. Pessoal, isso aqui não é uma questão fácil de fazer. Afinal, ou você sabe decora, ou na hora da prova você vai ter que acabar deduzindo. Não tem jeito. Eu quero o domínio da função tangente. Domínio, você lembra, condição de existência. Quando que a tangente existe, tá? Então, só para fazer um esboço para você, olha só que legal. A tua função tangente funciona assim, ó. Só para tangente, tá? Revisãozinha. Tangente é positivo, negativo, positivo, negativo. Tangente de zero, zero. Você lembra? Quanto que é tangente 90? Não existe. Tangente 180 é zero. Quanto que é tangente 270? Não existe também. Então, nesses dois pontos aqui, ele não existe. Ou seja, a tangente não pode estar no 90, nem no 270. E em nenhum arco côncavo nesses dois aqui. Então, vou te dar a fórmula. O domínio da tangente tem uma fórmula. O teu x tem que ser diferente de qualquer ponto parando aqui. Aqui é 90, né? 90 é π sobre 2. Então, x diferente de π sobre 2 mais kπ. Esta é a fórmula do domínio da tangente. Isto aqui é o que você tem que usar para resolver isso aqui. Só que a gente está falando do domínio da tangente de x. A gente está falando do domínio da tangente de x. Este x é esse x aqui, ó. X é o ângulo da tangente. Qual que é o ângulo dessa tangente? É isso aqui, ó. Então, isso que está aqui, eu tenho que botar aqui, ó. Então, meu resultado vai ser assim. X menos π sobre 2, diferente, então, de π sobre 2 mais kπ. É essa a conta que eu tenho que resolver. Aí fica fácil. Menos π sobre 2 vai para lá mais. Então, meu x fica assim. X diferente. Vamos fazer assim colorido. π sobre 2 fica. Esse menos π sobre 2 vai para lá mais π sobre 2. Isso aqui mais kπ. Pronto. X fica diferente. Agora fica fácil. π sobre 2 mais π sobre 2, como a parte de baixo é igual, eu mantenho. 2. π mais π é 2π. Posso cortar, então fica só π. Então vai ficar π mais kπ. Pronto. Este é o domínio da tangente. Aí, você sabe que isso aqui é válido para qual que é K inteiro. Então, vamos fazer assim. K pertence ao conjunto dos inteiros que é a letra Z. Isto já está bonitinho na tua alternativa B de bola. Na tua alternativa B de bola está assim. X pertence aos reais, está o quê? X é diferente de π mais kπ com K pertence a Z. Fechou o assunto. Essa é a questão 18. Tranquilo? O teu problema é você lembrar isso aqui, ó. Se você não lembrar, fica muito difícil fazer. Mas eu posso te dar uma dica. Se você não lembrar isso aqui, sabe o que você pode fazer na prova? Substitui valor, meu. Pega valor, substitua. Imagine, ó. K tem que ser inteiro, né? Se o K for inteiro, zero é inteiro. Joga o zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Então, x, π. Joga aqui. O que acontece se o x for π? Π é 180. 180. 180 por 2 dá 90. 180 menos 90 dá 90. Tangente de 90 existe? Não existe. Ah, então com certeza tem que ser diferente. Tá vendo? Aí você vai jogando os valores para ver se realmente faz o que ele pede. Tá? Então a 18 está resolvida. Depois da 18, vamos para 26.
Pronto, vamos lá, questão 26. Questão média para difícil também, olha que legal. Em trigonometria, pode-se simplificar as expressões utilizando as relações trigonométricas de forma que fiquem mais fáceis de trabalhar. Essa técnica pode ser utilizada nessa equação que ele deu para você. Cotangente ao quadrado vezes secante ao quadrado sobre cossecante ao quadrado igual a 2, tá? No intervalo, 0π sobre 2. Então ele pergunta, qual é a solução dessa equação? Então, tudo de volta, né? Da mesma dica da questão anterior, eu vou ter que falar de volta, né? Cuidado com isso aqui. A maioria do pessoal não olha para isso aqui. Então vamos lá. Π a gente sabe, 180 graus. 180 por 2 dá 90. De 0 até 90. 0 até 90. Então a gente já sabe que isso aqui é primeiro quadrante. Então olha a notícia. A gente quer só soluções no primeiro quadrante. 0 até 90 é primeiro quadrante. No teu primeiro quadrante, lembra, todo mundo é positivo. Seno, cosseno, tangente, cossecante, todo mundo é positivo. Então nem sinal não precisa me preocupar nessa questão. Isso aqui é importante, tá? Cuidado com a restrição. Então eu só preciso desenvolver isso aqui e eu vou fazer o mais colorido possível para você. Eu tenho tudo misturado, cotangente, secante e cossecante. Dica que teu professor te deu com certeza. Toda vez que ele mistura tudo, trabalhe com as que você mais conhece, seno e cosseno. Então tudo que der, a gente transforma em seno e cosseno. Então vamos fazer o seguinte, organizadinho, vamos fazer o seguinte, tá? Vou fazer aqui para você. Organizado, coloridinho, vamos transformar tudo. Vamos ver como é que você está em formulário. Peguei um monte de descolorido para chamar a tua atenção. Eu quero a cotangente. Lembra? Cotangente é inverso da tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Então, a cotangente é cosseno sobre seno. Então, aqui vai ficar assim. Cosseno sobre seno. Só que, claro, ao quadrado. Porque está ao quadrado. Tudo bem? Detalhadinho. Secante, lembra? Secante é inverso do cosseno. Então, a minha secante é 1 sobre cosseno ao quadrado. E a minha cossecante é inverso do seno. Então, 1 sobre seno. E tudo isso aqui igual a 2. Tudo bem? Vocês repararam que eu fiz bem detalhadinho, né? Já troquei pela fórmula, só não anotei a fórmula separada. Quem quisesse já podia fazer assim. Cotangente ao quadrado, já bota cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Afinal, a potência vai para os dois. Eu vou fazer isso agora, tá? Então, para deixar organizado, vamos lá. A parte de baixo não tem que fazer, eu vou dar uma repetida. Então, em cima, vamos arrumar. A potência vai para os dois. Vai ficar cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado. Vezes 1 sobre cosseno, tudo ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado. E tudo isso aqui é igual a 2. Agora, está melhorando a minha questão. Olha só que legal. Vou fazer o seguinte, ó. O que eu posso fazer já? Cosseno ao quadrado em cima, cosseno ao quadrado embaixo. Eu posso cortar. Então, em cima sobra 1 sobre seno ao quadrado. E embaixo sobra 1 sobre seno de azul. E tudo isso aqui é igual a 2. Aí você lembra, né? Fração com fração. Conserva o primeiro e multiplica o de baixo invertido. Lembra? Então faz assim. Conserva o primeiro. 1 sobre seno ao quadrado. Vou multiplicar pelo de baixo invertido. Se eu inverter, vai ficar seno em cima, 1 embaixo. Certo? Tudo isso aqui, então, igual a 2. Aí olha só que legal. Né? Entenderam, né? Conserva primeiro, multiplica de baixo invertido. Seno em cima, seno ao quadrado embaixo, posso cortar. Vai sobrar assim, então, 1 sobre seno. Isso aqui é igual a 2. Pronto, melhorando, né? Seno está dividindo, passa multiplicando. 1 é igual a 2 vezes seno. Pronto, fechou. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu tenho aqui o meu seno, é igual a meio. Pronto. Você deve pensar assim, nossa, meio, graças a Deus. Por que graças a Deus? Porque meio está na tabela. Para qual ângulo no primeiro quadrante o seno vale meio? A gente sabe, o meu x é 30 graus. Afinal, seno de 30 é meio, mas está em radiano, se não me engano, né? Eu quero a solução, não, está em graus mesmo, fechou? Está ótimo, letra B de bola. Esse é o gabarito da questão 26, tá bom? Depois da 26, vamos para 27. Achei.
Beleza. Então, a partir de agora, vamos para a questão 27 também, considerada difícil, tá? A raiz da função trigonométrica 1 menos seno quadrado sobre 1 mais seno no intervalo 0 a π é qual das alternativas, tá? Então, só para a gente entender primeiro, preciso fazer um comentário. Tudo de volta, você tem que ter cuidado com a restrição. 0 até π. Π vale quantos graus? 180. Então, a gente quer de 0 até 180 graus. Então, você sabe uma coisa importante. Numa circunferência, 0 está aqui, ele vai até 180. Então, daqui até aqui. Então, as minhas soluções só podem estar de 0 até 180. Primeiro e segundo quadrante. Só. Beleza? Não pode estar aqui embaixo. Então, embaixo não posso usar. O meu problema é resolver uma equação dessas aqui. Existem várias maneiras. Eu vou parar a sugestão, tá? Beleza? Deixa eu ver se você lembra. Você concorda que eu quero o zero da função, eu quero a raiz da função? Toda vez que você quer a raiz da função, você vai pegar isso aqui e você iguala a zero. Então, vai ficar assim, 1 menos seno quadrado sobre 1 mais seno. Isso aqui a gente simplesmente vai igualar a zero. O meu problema não é só igualar isso aqui a zero. O meu problema é, eu consigo simplificar isso aqui? Até consigo. Vou fazer como sugestão para você. Mas, de verdade, eu não teria feito assim na prova. Mas tudo bem, não tem problema. Você concorda que 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado? Afinal, 1 ao quadrado é 1, certo? Vamos ver se você lembra dessa teoria. Número ao quadrado menos outro número ao quadrado. Número ao quadrado menos outro ao quadrado. Isso aqui é um produto notável importantíssimo. Isso aqui é a mesma coisa que A mais B, que multiplicar A menos B. Produto da soma pela diferença. A mais B vezes A menos B dá exatamente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Significa que quem percebeu, eu poderia fazer assim, ó. Branco é cópia, tá? Embaixo fica igual. A minha parte de cima, que é quem me interessa, A ao quadrado menos B ao quadrado é A mais B, A menos B. Então, em cima seria 1 mais seno, que multiplica 1 menos seno. Se você fizer essa distributiva, você vai ver que essa parte de rosa dá exatamente igual a essa. E tudo isso aqui, então, é igual a zero. Tudo bem? Então, agora, ó, vamos fazer assim, ó. Em cima, 1 mais seno, embaixo 1 mais seno. Então, eu posso cortar. Ó. O que que sobra? 1 menos seno igual a zero. Vamos isolar o seno. Menos seno vai para lá, mais seno. Então, eu tenho aqui o meu seno é igual a 1. Pronto. Lembra? Bolinha de seno. Você concorda que o seno é 1 exatamente aqui? Aqui é o seno é 1. Lembra? Quantos graus tem aqui? 90 graus. Então, o meu x é 90 graus. Mas, se eu não me engano, tem radianos. 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Isto aqui está no teu gabarito, na letra, calma, B de bola. Pronto. Resolvida a tua questão. Tudo bem? Beleza? Provavelmente muitos de vocês estão pensando assim, tá, mas eu não lembraria desta teoria para cá. Tudo bem. Lembra que eu falei para você que eu não teria feito assim também? Olha uma opção que você poderia fazer, mas tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Só entenda. Vou tirar isso aqui. Essa é a questão original, certo? Vamos supor que você não tivesse visto essa propriedade que está aqui. Então faz assim. Todo mundo pensou assim, pô, mas isso aqui está dividindo, passa multiplicando. Multiplicar qualquer coisa por zero dá zero. Ou seja, isso aqui desaparece. Confere? Passar para lá multiplicando é zero. Então sobra essa conta que está aqui. Se eu isolasse o seno, ficaria assim, 1 igual menos seno ao quadrado, vai para lá mais seno ao quadrado. Aí você deve lembrar uma coisa importante. Quadrado passa para cá a raiz, certo? Só que isso aqui é uma equação de segundo grau. Então, você tem duas raízes. O teu seno é mais ou menos 1. Tá? Por que que eu sei que tem que ser o 1 positivo? Por que que o menos 1 não pode? Condição de existência. Se o teu seno for menos 1, 1 com menos 1 dá 0. Divisão por 0 não existe. Então, ficaria só 1. Você chegaria no mesmo resultado. Tranquilo? Beleza? Esse é um outro jeito de fazer. Você decide, tá? Bora, vamos para a próxima.
Nossa próxima questão, 23. Ele fala o seguinte. O valor de x em graus que satisfaz a equação trigonométrica cotangente de 2x mais 6 sobre 4 igual a 1, no intervalo 0 até 180, é igual a quanto, tá? Então, primeiro de tudo, você deve lembrar, né? Aqui é cotangente. Cotangente é inverso da tangente, lembra? Vamos pensar na tangente primeiro. Quanto que vale tangente de 45? 1. Lá da tabela, você sabe? Tangente de 45 é 1. O que a cotangente é da tangente? É um inverso. Mas quanto que é inverso de 1? É 1 mesmo. Então, a cotangente de 45 também é 1. Então, ótima notícia. Para que a cotangente seja 1, eu preciso fazer tudo isso aqui igual a 45 graus. Afinal, a cotangente de 45 é 1. E é só resolver a equação. Então, agora faz assim, ó. 2x mais 6 sobre 4, a gente vai igualar a 45 graus. Pronto, fechou. 2x mais 6 vai ficar 4 vezes 45 dá 180. Está dividindo, passa multiplicando, certo? 6 positivo vai para lá negativo. Então, 2x, 180 menos 6, vai dar 174. 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu x vai dar 87 graus. Isto é exatamente o que está no teu gabarito na letra, calma, C. Letra C. Tranquilo? Esse é um jeito de fazer. Quem quisesse, podia fazer assim. Cotangente, inverso da tangente, 1 sobre tangente disso. Dá na mesma. Fazendo assim, você consegue resolver ele um pouco mais rápido. Confere? Beleza? Tá bom. Abraço.